capítulo de número 4, versículo de número 31, a ceifa e os ceifeiros. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, venha e coma junto conosco. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Alguém trouxe porventura o que comer para o mestre? Jesus então lhe disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Momento do evangelho hoje aqui, para você, evangelho de João. Jesus fala que grande é a obra dele, grandes são os trabalhos dele, concernentes ao reino dos céus, mas que são poucos os ceifeiros, poucos obreiros, né? Poucos são os voluntários que querem trabalhar no serviço do reino de Deus. Nesse exato momento aqui, Jesus está fazendo a obra de Deus, está cumprindo o seu propósito, e os discípulos chegam perto dele, chama ele para fazer uma refeição. E Jesus Cristo, Deus encarnado, né? O Verbo de Deus, que estava entre os homens, entre os seres humanos ali, nas regiões de Jerusalém, Belém, Nazaré, principalmente na Galileia, Cafarnaum, lugares pobres daquela região, Jesus então é convidado para fazer uma refeição. E ele disse: a minha comida vocês ainda não entendem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Interessante, pessoal, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o ser humano descobre o seu propósito de vida maior, quando o homem de Deus e a mulher de Deus descobre o seu propósito maior de vida, ele percebe que a sua alma é faminta, a sua alma é sedenta. E existe uma comida, existe um pão, existe uma água, que essa comida, essa água, essa refeição, ela não só alimenta o corpo do ser humano, as suas emoções, mas ela alimenta também o propósito da sua alma, da sua vida espiritual, que é cumprir o propósito daquele que o enviou. E quando você descobre o seu propósito, então você passa a se alimentar da palavra de Deus. Você passa a se alimentar do propósito de Deus na sua vida. E você percebe que assim como o seu corpo físico, ele precisa do pão, ele precisa do alimento, ele precisa do cereal, né? Ele precisa da água. Você começa a perceber que o seu espírito, a sua vida espiritual também precisa se alimentar. E esse alimento só aqueles que são nascidos de Deus conhecem e podem conhecer. Talvez o mundo te ofereça um banquete, né? Talvez o mundo te ofereça muitas coisas. Talvez o mundo, o pecado, a iniquidade coloca diante de você muitos alimentos para a sua carne, para a sua vida e natureza humana. Mas a proposta do Evangelho é cumprir o propósito maior da sua vida. E Jesus então falou: o meu propósito vocês ainda não conhecem. A minha comida espiritual vocês ainda não conhecem.
é fazer a vontade daquele que me enviou. E o ser humano, ele só encontra felicidade. O ser humano só consegue encontrar razão para a sua existência, para a sua vida, quando ele descobre o seu propósito. O ser humano pode fazer muitas coisas na vida, mas existe uma missão principal para cada indivíduo, para cada criatura, que o próprio Deus fez, cada um, para cumprir essa missão aqui na terra. O sistema desse mundo, esse mundo fará de tudo para que você viva longe dos propósitos de Deus. O mundo fará de tudo, o inimigo de suas almas fará de tudo para que você não alimente a sua vida espiritual, para que você se entregue à orgia, ao pecado, à transgressão da lei. O pecado fará de tudo, o inimigo fará de tudo para que você viva uma vida de pecado, porque no pecado você desagrada ao seu Pai, você desagrada ao seu Criador, mas quando você descobre o seu propósito, então você passa a alimentar a sua alma, o seu espírito, e você se torna uma pessoa diferente em sociedade, você se torna uma pessoa diferente no mundo. Por quê? Porque você vai colocar a sua vida diante do seu Criador e você vai começar a viver o melhor de Deus aqui neste mundo. Nós temos o exemplo do homem chamado Nicodemos, fariseu religioso. Nicodemos era um fariseu religioso, era a pessoa que trabalhava na política, pessoa importante, influente na época, e ele foi ter com Jesus à noite. E estando com Jesus à noite, ele era um homem carnal, ele era um homem original do pecado, ele era um homem que tinha assumido a sua vida de pecado, a sua vida religiosa, e agora ele estava diante de Jesus Cristo de Nazaré, e Jesus Cristo, olhando para ele, numa conversa, Nicodemos faz uma pergunta: o que eu preciso fazer para cumprir o propósito, para entrar no reino dos céus? E Jesus, olhando para Nicodemos, disse para ele: para você entrar no reino dos céus, você precisa nascer de novo. Nicodemos era religioso e conhecedor das leis de Deus, mas ele agora estava conhecendo a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Nicodemos era religioso, praticante, ele cumpria os rituais da religião, ele cumpria o dogma da religião, sabe? Ele tinha o costume da religião, mas agora ele estava diante da graça de Deus. Agora ele estava diante do evangelho, da mensagem do reino. E Jesus, olhando para ele, disse: necessário vos é nascer de novo, para entrar na dimensão do reino de Deus. Nicodemos era homem de muito conhecimento, inteligente, mas quando Jesus de Nazaré fala para ele que ele precisava nascer de novo, ele não consegue compreender a mensagem do reino dos céus. Jesus disse que o mistério do reino de Deus é revelado aos pequenos, aos rejeitados na sociedade. O mistério sagrado do Evangelho Santo é revelado aos pequenos, aos humildes. Nicodemos era muito grande, muito influente, muito poderoso, e ele faz a pergunta: como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? Nicodemos fala com Jesus que não podia voltar ao ventre, ao útero de sua mãe e nascer de novo. E Jesus fala com Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito, esse jamais vai experimentar o reino de Deus.
necessário vos é nascer de novo. O ser humano tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza espiritual. E quando nós descobrimos a Cristo, quando Cristo se revela para nós, nós então nascemos de novo. Nós então temos um segundo nascimento. O nosso espírito nasce diante de Deus. E agora somos alimentados pela palavra de Deus. Não tenho forças pra clamar, com os versos já tentei. As religiões, elas não nos ensinam a nascer de novo, mas o Evangelho sim. O Evangelho nos convida a nascer de novo, a cumprir os nossos maiores propósitos de vida. E a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, é quem fortalece a alma e o espírito do ser humano. Nós estamos aqui diante do Evangelho de João. Evangelho de João, falando sobre a comida espiritual que Jesus disse aos discípulos. A minha comida vocês não conhecem. É cumprir e fazer cumprir a vontade daquele que me enviou. Deus te abençoe. Hoje foi mais um momento do Evangelho. Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 31, a ceifa e os ceifeiros. Deus está te convidando a ser um voluntário, um missionário, um evangelista nesses últimos tempos. Viva Jesus e tenha uma mente de campeão.